E assim que possível a gente vai tentar trazer esse curso mais extensivo, maior, que vai vir com mais detalhes para vocês. Tá? Mas esse também que a gente vai fazer hoje também é importante, ele vai passear um pouco pela história do sindicalismo no Brasil, a gente vai desmistificar a grande questão do eurocentrismo, né? Porque muitos acreditam ainda que o nosso sindicalismo é pautado no eurocentrismo e esquece e joga de lado todas as histórias do povo escravizado, dos negros, dos quilombolas, da luta de classes, que de fato ocorreu nessa época, que triste, mas que não pode ser esquecida, para que a humanidade não repita de novo. Então, sejam bem-vindos, passo a palavra agora para a Sandra, e que a gente possa ter um ótimo curso, que esse seja o primeiro de vários cursos. Valeu, obrigado, gente. Obrigada, Wallace. Bom dia a todos. Quem não me conhece, alguns aqui me conhecem, mas a maioria eu acho que não conhece. Meu nome é Sandra Dodies, né, que virou o sobrenome que realmente não é utilizado no movimento sindical. Meu sobrenome já é Odiese, devido à minha trajetória, né, na instituição. Eu entrei logo que eu tinha formado, assim, não tão logo, né, mas fiquei algum tempo no setor bancário, depois fui para o setor privado, depois entrei na instituição nos dos anos 90 e estamos até hoje. Agora em outro formato, mas estamos fazendo estamos tendo as mesmas atribuições. O Diese faz 70 anos esse ano, né? Vocês estão sabendo, a gente vai ter até uma atividade que está dentro do cronograma de comemorações, que vai ser dia 24, lá no Sindifé, sobre negociações, movimento sindical e transição ecológica, né? Não sei se vocês já ouviram falar do ecossocialismo, da ecossustentabilidade. Então, quer dizer, a gente está num momento em que todos os parâmetros, né, tanto da indústria como dos serviços, estão muito voltados para essa questão do meio ambiente. Mas, então, depois a gente vai fazer uma breve apresentação. Eu vou saber os nomes, não vou decorar, tá, gente? Porque aluno nunca decora nome de professor. Não, quer dizer, professor não decora de aluno. O aluno decora o professor. Não sou professora, sou apenas um auxiliar. A gente tenta trazer alguns elementos aqui, a gente chama de formador, facilitador, enfim, para mim não tem muita importância. O importante para a gente na instituição é trazer conteúdos, né, sobre aquilo que vai instrumentalizar a luta do movimento sindical, tornar melhor aquilo que já é feito já com muita resistência, com muita coragem, né, especialmente vocês aqui, que é uma categoria de um setor muito estratégico. Então, o importante é isso. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação, mas eu preciso, em primeiro lugar, que vocês façam umas movimentações aqui nessa sala, se o Wallace permitir, né? Eu queria que vocês mudassem o layout. É rapidinho, é só fazer meia lua. Vocês fazem? Isso. Os aposentados eu trabalho na UTGC, lá em Linhares, e esse é o primeiro mandato que a gente está com a equipe, técnica de operação. Denise de Linhares, técnica de operação. Eu sou Luiz Gustavo, trabalho na Transpetro, atendendo o estado todo, sou técnico de inspeção. Eu sou o Felipe, trabalho em Linhares, mas sou daqui de Vila Velha, sou colega da Denise lá. E é isso aí. Você? Eu sou Geórgia, sou oceanógrafa, trabalho na SMS em primeiro de vídeo. Ai, que barato. Papai, ele falou agora da função, eu não sei mais a minha função na Petrobras. Você é inspetor. Inspetor? Você foi mudando. Inspetor de segurança. Inspetor de segurança. Agora é ISC, né? Inteligência e Segurança Corporativa. Sou infiltrado, né? É a vida da Petrobras, sabe? A vida da Petrobras. Sebastião Guilherme dos Santos, aposentado. Ele é Petrobras 75, aposentei em 96. Sebastião Guilherme dos Santos. Ah, não. Vulgo Tião Matador. Vulgo Tião Matador. Mas é porque ele mata a bola de sinuca. Eu sou Héctor Esperandil, sou geofísico na Petrobras e diretor de comunicação do Sindifés.
Como diz o outro, não é pouca merda não, né? Não. Sou Amanda, sou técnica de operação e atualmente trabalho aqui no outro prédio, de Ah, sim. O Wallace, sou diretor de formação política, técnico de operação do Estado do PCPT. Olá, eu sou Alex, técnico de instrumentação, estou atualmente na pasta do jurídico e trabalho na PCPT7. O Edson, aposentado, aposentei em 97 e agora estou como diretor do sindicato. Esse aí é mais velho do que o mosquito. Mais velho que o mosquito. Agora, eu sou Alberto, eu sou técnico de manutenção, sou da Transpetro, trabalho no terminal da Nova Viagem, com a Era Cruz. Também moro em Era Cruz. É isso aí. A gente vai muito lá para o Porto Céu. Então, moro A em gente Flora. faz negociações ali. Eu trabalho do lado ali, né? É porque fica transparente. Isso, trabalho. Você? Bom dia a todos. Meu nome é João Soares, aposentado. Você? Bom dia a todos. Eu sou Lucimestre Santos. Eu era inspetor de segurança, estou aposentado desde 2016. Massa. Eu sou Pedro Moura. Sou aposentado também, desde 2000. Desde 2000? Mas tem um antes dele, né? Que é o que eu queria ver, né? Você aposentou em O Mosquito está apostado desde 97, é Mosquito. 96. Trabalha 5 anos depois Nada, você não estava parando. Edson, sou técnico de manutenção também, trabalho com o Alberto lá na Transpetro. Gente, eu acho mais nova que isso. Só guardei os mais fáceis. Denise, Felipe, Mosquito, Amanda e a Geórgia. Agora, gente, mas tranquilo. Manter o equilíbrio, né? Sim, entendi. Beleza. Conciliador. Você fala na Assembleia que o sindicato é a ferramenta que o trabalhador tem para lutar pelos seus direitos, seus empregos de forma coletiva. E é claro que depois que você está inserido, você percebe que o sindicato transcende um pouquinho, né? Essa questão só do trabalhador, a questão da importância que a gente faz, né? As ações para você valorizar, mostrar a importância da Petrobras na sociedade. Assim, para o trabalhador, eu acho que é isso, é uma ferramenta que ele tem de lutar coletivamente, né? Você não talvez na Assembleia. Agora você vai me falar se eu estou certo ou errado. Vou refazer minha frase. Mais alguém? Mais alguém? Para vocês? Isso que ele falou por último ali, né? Tem essa função mais ampla de transformação social, né? Já inserida em toda a sociedade, para corrigir um pouco dessas injustiças sociais. Pois é. Cadê aquela canetinha que usa aqui Desse controle estatal, ele pode, ao mesmo tempo, mesmo sendo um sindicato de trabalhador, ele pode representar o trabalhador ou também está representando a estrutura patronal, mas de uma maneira, vamos dizer assim, escondida. Exatamente. Bom, esse é o meu pensamento, né, do que é o sindicato. Já está adiantando nosso slide sobre o varguismo, né, que você falou, nada mais é do que o período de Vargas, né, que é o controle das massas, o sindicato atrelado e tal, e sobre a conciliação de forças. Um dos erros é pensar que o sindicato é uma instituição que vai fazer uma conciliação de classe. Esse é um dos maiores erros. Embora eu entenda o que você quis dizer, né? Porque como vocês vivem no meio disso, mas se a gente for olhar historicamente, o sindicato não pode, não deve ser conciliador entre capital e trabalho. E por que não deve? Porque o sindicato, ele representa uma força na dinâmica capitalista. Nós estamos falando antes do capitalismo. Então, ele não poderia estar ali, de uma certa maneira, apenas para fazer essa conciliação. Porque numa mesa de negociação,
aparentemente, você não vê essa luta desigual. A gente percebe que é desigual. Porque você tem o capital e o trabalho. Você percebe que é desigual porque você está numa etapa do sistema em que você tem uma superexploração, teoricamente, né? Apesar de não parecer às vezes, mas essa luta é desigual e não tem como fazer conciliação entre atores que têm pesos diferentes, correlação de forças diferentes. Né? Então, ou seja, o sindicato é um termo que está intimamente ligado à fundação e ao crescimento da Revolução Industrial. Antes não existia sindicatos. Né? Então, os sindicatos é uma instituição da modernidade. Né? A gente está falando aí do século XVIII para frente. No Brasil, só foi no século XX, praticamente. Né? Tão tardio era o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. A gente sempre foi um país tardio, né? Até desde o período da colonização, enfim, tem várias questões que colocam o nosso país muito distante de outros países, né? E a gente está falando só dos países centrais, tá, gente? Nós não vamos falar da Ásia, não vamos falar da África. Nós vamos sempre relacionar países centrais com países periféricos. No caso, nós somos países periféricos. Né? Tem uma dependência da dinâmica mundial dos países centrais. Né? Seria agora a China, né, que entrou já tem uns 20 anos, mas na linha do tempo você tinha uma hegemonia bem desequilibrada. Quer dizer que a China voltou. A China voltou, porque ela já foi hegemônica. Né? Assim como a Inglaterra foi hegemônica. Né? Depois a hegemonia da Inglaterra passou para os Estados Unidos. Está descobrindo isso agora, é milenar nisso. E vai ser a maior potência do mundo, ninguém tem dúvida disso. Mas enfim, então, o que a gente precisa entender? Que não tem como você fazer conciliação de classe se você representa uma das classes. O máximo que você vai fazer, e aí a gente vai olhar a história ao longo do tempo, do papel dos sindicatos. Então, entender que os sindicatos não estão na historiografia é o primeiro ponto basilar dessa atividade. E segundo, entender que o sindicato não é conciliação de classe. Não é equilíbrio, não é dominação, ele é apenas fruto de uma representação social neste modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que foi inaugurado, digamos assim, a partir da Revolução Industrial. Então, vamos dar andamento aqui. Vamos falar sobre o que é sindicalismo no mundo. É o que a gente falou, é o que a gente está tentando conceituar aqui. Os primeiros sindicatos foram nas regiões centrais que estavam em torno da Revolução Industrial. Ou seja, mas a palavra, a etimologia da palavra, sindicat, que é um termo francês, na verdade. Né? E esse termo designava primeiramente as organizações operárias. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Revolução Industrial ela foi precedida da manufatura e ainda mais do trabalho artesanato, que são os famosos artesãos do período feudal. Então, na Europa e parte dos países, tem alguns países asiáticos, mas a gente não costuma relatar porque a gente não estudou essa parte. Então a gente fala mais os países centrais, que eram os mais desenvolvidos, que era a Europa, né? Que é o velho continente, como a gente chama. Então você tinha essas organizações operárias, mas vinha lá do período feudal, que eles eram os artesãos. Os artesãos tinham as suas organizações. Eles reuniam, não era só reunir em feiras, escambos, para fazer troca de mercadoria. Também tinha as organizações. Tanto que essas organizações elas foram carregadas para a manufatura. Né? Porque quando vem a Revolução Industrial, que aí você sai da manufatura e entra para a grande indústria, o que é a grande indústria para Marx, que é o cara que mais estudou o sistema capitalista?
A grande indústria é aquela que foi uma manufatura, mas que ela passa a mecanizar os processos, automatizar os processos. Então, a grande indústria é aquela que já passou pelo período de mecanização. Então, essa grande indústria, na Europa, ela existia já no século XIX. A nossa história foi completamente diferente. Então, quando te pediu o que é sindicato, é uma organização do sistema capitalista. Porque antes dele, não tinha sindicato. Tinha outro nome. Era representação de pessoas, mas não tinha a mesma institucionalidade. Que essa é a grande diferença. O sindicato ele tem uma institucionalidade que torna ele diferente das outras organizações anteriores. Ok? E o que o Hoffman falou, eu acrescentaria um ponto que pouca gente fala, né? Pelo menos assim, nos debates que eu faço, pouca gente fala. Além de você lutar a representação do sindicato pelas condições gerais de trabalho, e aí são condições no local de trabalho, condições remuneratórias, condições de liberdade e autonomia sindical, são várias, porque a pauta não tem só pauta econômica, tanto que campanha salarial, na verdade, deveria ser desconstruído esse conceito, né? Porque, na verdade, esse conceito ele limita muitas questões econômicas. Você tem as questões sociais, você tem as questões sindicais, e tem várias coisas, vários benefícios, que às vezes não são benefícios de natureza econômica. Mas, enfim, desconstruir isso é muito difícil, a gente continua chamando campanha salarial. Então, além disso, você luta pela garantia de direitos políticos. Não é? E isso remonta ao século XVII, XVIII. No Brasil não, mas já na Europa. A gente vai ver as influências sobre o sindicalismo. Depois a gente entra no Brasil, tá, gente? Precisa fazer esse resgate rápido. E uma das principais coisas, né, a gente vai ver no cartismo, por exemplo, era a luta pelo direito de votar e de participar das decisões políticas. Que é uma coisa que o movimento sindical brasileiro perdeu ao longo do tempo. Né? Por uma questão, várias razões históricas, hoje a gente tem muito pouco sindicato cuja pauta ou cuja bandeira seja questões estruturantes. Né? Redução das desigualdades. Participação nas decisões políticas do país. Para não ter uma taxa de juros exorbitante, para não ter uma taxa de câmbio fora da realidade, para não ter inflação dos alimentos gerada por essas duas coisas. Enfim, pautas estruturantes é uma coisa que ou o movimento sindical incorpora, ou vai ser muito difícil você ter um futuro dos sindicalismos como a gente conhece hoje. Pode falar. Nos 80, só para agregar aí o que você está falando, que a gente teve essa horizontalização do movimento sindical, né, que é a federação e as centrais sindicais. Mas isso é uma coisa muito nova. Isso é uma coisa muito nova. Nós estamos falando dos anos 80, não tem nem 40 anos. Então nós estamos trabalhando. A nossa história é completamente, digamos assim, jovem do ponto de vista da linha do tempo. Né? E você vai ter esse tipo de horizontalização muito tardiamente, você vai ter isso nos anos 80. Né? Porque nós vamos entrar aqui, em algum momento vai chegar essa questão, momento lá na frente, principalmente porque eu acrescentei 3 ou 4 slides para vocês, mais relacionado aos anos 2022 para cá, né? E os desafios dos sindicatos, que eu acho que é importante, que a gente fala um pouquinho dos desafios do sindicalismo, a queda na taxa de sindicalização, enfim, a perda desse protagonismo, né? Que é uma coisa muito séria para o movimento sindical. Né? Agora, você me pergunta, mas o sindicato vai acabar? Não. Não, porque não vai acabar o capitalismo. Só por isso. Né? Por causa dos dirigentes, não, tá, gente? Com todo respeito a todos os dirigentes, estou há 30 anos no Diese, o nosso trabalho também é um trabalho de militância, né? Nós todo mundo sabe disso, a gente não é só um trabalho, a gente também é militante,
junto com o movimento sindical, sem a nossa única diferença é que a gente não define campo político, que a gente atende a todos, mas o sindicato, enquanto o capitalismo existir, ele vai existir. Algum tipo de organização, pode ser até outro nome, mas ele vai existir. Né? Mas existem muitas coisas no mercado de trabalho que vai mudar essa configuração. Esses movimentos no mercado de trabalho, daqui para frente, com as novas tecnologias e tal. Mas aí é um debate mais para frente. Mas a gente vai voltar lá. Você quer falar? E aquele rapaz quer falar, acho que ele pediu antes. Não vou emendar, porque senão eu esqueço, tá, gente? Como ele falou aí. Você sabe que teve uma época, nos anos 90, em que se questionou muito do porquê o movimento sindical brasileiro e as próprias centrais não tinham um canal de imprensa. Não tinha uma televisão. Né? A TVT foi surgir bem depois. Ainda assim, a verdade e a comunicação, ela agrega muito, né? Esse tipo de movimento, né? Tanto que hoje você vê as mídias sociais, às vezes nós já presenciamos greve pelo WhatsApp. Então a gente fala de comunicação porque isso é muito importante para agregar as pessoas. A greve do funil, da usina do funil, foi feita pelo WhatsApp. O cara falou assim, amanhã ninguém entra. Ele tem uns dados, tem um banco de dados de WhatsApp. Ele falou, amanhã todo mundo para na usina às 7 horas da manhã. Nós vamos fazer um movimento grevista. Eles fizeram greve de 6 horas, pelo WhatsApp. Então existem algumas coisas, por isso que eu falo da comunicação. Vocês vão ver mais para frente, também é muito importante. Agora, está faltando isso que você está dizendo, essa determinação de fazer daquele movimento um movimento significativo. Qualquer um. Seja ele para fora do movimento sindical, da classe trabalhadora, ou seja para dentro. Fala. Eu queria responder ao Wallace. Ele fala que ele não entende por que a CUT não faz determinadas coisas. Talvez porque ele esteja dentro do sindicalismo direto. Quem está de fora enxerga perfeitamente. A partir do momento que a CUT e seus sindicatos se desassociaram dos seus associados, que são o interesse, que são os trabalhadores, e realmente representá-los, como realmente eles querem, não como eles da CUT e os sindicatos querem, porque nem sempre existe essa comunicação, entendeu? E eu nunca vi você misturar sindicato com capital. Então é o seguinte, uma vez que o sindicalista se entra dentro do capital, ele não é mais sindicalista. E quando há essa simbiose, não dá certo. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. Aí ninguém entende por quê. Você vai falar talvez lá na frente porque não se filiar mais, porque desânimo com o sindicato, por causa de um monte de coisa, mas esse não é o foco aqui, estamos aqui para ver a sua exposição. Mas tudo isso a gente está dentro do debate, né? Embora a gente está muito na questão introdutória. Você usou o termo horizontalização, você quer dizer os sindicatos, cada um no seu canto? Não. Você quer dizer Quando o que você com isso? começa a fazer estruturas de representação acima do sindicato. Mas não seria tipo assim, federação. Pois é, uns falam verticalização porque é no sentido em relação à federação com a federação. Mas em relação às centrais, eles falam horizontalização. Por quê? Federação é específica do ramo. A central não. A central é de Você fala que tem mais de uma central? Sim. Tem várias centrais, são 7, CTB, né? Aí eu horizontalizo, né? MCST. Agora, mas eu acho, inclusive, que deveria ter menos. Sim. Mas aí é a história do nosso sindicalismo, né? O que é isso, gente? Correlatas. Um não existe sem o outro, ok? Acabou o capitalismo, acaba o sindicato. Pelo menos na forma como a gente conhece hoje. Essa atividade que a gente está fazendo, ela é dialogada, tá? Eu não venho aqui, depois eu vou botar uma cadeira, vou sentar. Mas, obrigada, querida. Não, é sem nada. Vou levar de volta. Sou forte, menina. Eu fui tirando, eu botava 4 gotinhas, depois tirei e botei 3. Aí eu fui acostumando, tá forte. Geral. Que aí nós estamos falando lá do século XVIII, ou seja, 1700 e pouco. O que é o ludismo? Vocês já ouviram falar dessa influência do ludismo? O senso comum é de que o ludismo era uma galera que ia lá quebrar as máquinas. Porque as máquinas entravam e geravam desemprego.
se tivesse aqui nos anos 90, era ludismo puro, né? A gente teve uma reestruturação brutal, né? Tecnológica da indústria brasileira. E se tivesse os ludismos, né? Que é isso, o conceito mesmo é de quebrar as máquinas para você poder evitar, porque estava tendo desemprego nessas, né? Então o ludismo foi caracterizado por isso, que era o quê? Era um movimento que, na verdade, criado por esse cara aqui, né, um líder sindical, em que ele focava a revolta no processo produtivo, na mecanização do processo, porque já estava tendo a grande indústria, já estava começando a não ser só a manufatura, passou a ser a grande indústria, com várias máquinas, né? Principalmente a indústria têxtil para a gente. Para vocês terem uma ideia, esse movimento foi tão importante que a Inglaterra ela gastou mais recurso controlando esse movimento do que as guerras napoleônicas, sabia? Tamanho era a força desse movimento. Porque essa era a manifestação, na prática, digamos assim, de ir quebrar. Mas, por trás desses atos, dessas revoltas, tinha a questão da introdução tecnológica sem a capacitação dos trabalhadores. Então, na verdade, não é porque eles iam quebrar a máquina. Isso não era o mais importante. Isso era a demonstração prática da revolta. O mais importante é que eles queriam a participação para evitar com que as pessoas fossem, né, perdessem seus postos de trabalho em função da mecanização. Mas espera aí, então, se essa máquina vai ter que existir, isso ao longo dos anos, né, gente? Isso foram 40 anos de luta. Se ela tem que existir, então me prepara para mexer com ela. Ou me prepara para mexer com aquilo, sabe? Aí começa a reorganizar o mercado de trabalho nas grandes potências. Então, esse é um movimento que a gente sempre tem que lembrar, que é o movimento dos ludistas, né? Que foi um movimento que marcou ao ponto de ter essa questão. Você teve na França também, teve na Alemanha, mas a grande expressão do ludismo foi a Inglaterra, assim como a Revolução Industrial. Foi a gente traz um pouco desse ludismo, pode ter certeza disso. Quê? A gente tem um pouco desse ludismo. Só que é um movimento um pouquinho mais, digamos assim, adaptado às novas mudanças. Também foi no século XIX, 1848, por aí. E aí, eles, além de mandarem, aí já tinha uma certa institucionalidade. Os trabalhadores, eles encaminhavam cartas com todas as reivindicações, por isso é cartismo, só que ali eles já pediam o direito a voto e sufrágio universal. Por quê? Porque se eles não tivessem direito a voto e não pudessem participar dos rumos políticos e econômicos da grande indústria, como é que eles iam decidir? É igual aqui hoje, gente. Alguém de vocês decide sobre a reestruturação produtiva de um local de trabalho? Não. Isso é uma decisão do capital. Por isso que quando a gente fala que a luta é desigual, é porque a prerrogativa daqueles que são proprietários é sempre acima dos que não são proprietários. Tanto que esses termos eram muito usados no final do século XVIII a XIX. A gente foi usar isso só no século XX. Mas essa coisa do proprietário e não proprietário. É porque a gente não vai entrar no detalhe. Proprietário de meio de produção, o proprietário de terra, do grande latifúndio. Mas é uma luta entre os que detêm poder, que aí não é só o econômico, porque o econômico puxa o poder político, e aqueles que não têm o poder político de mudar determinadas situações. Então o cartismo foi a outra grande influência do movimento. O outro foi o social. Era o quê? E aí eu vou botar vocês para ler agora. Quem vai ler primeiro? Eu. Você errado que foram. Socialismo utópico. Durante o século... Atenção. Oi? Não, atenção, estou falando para todo mundo prestar atenção na leitura. Durante o século XIX, as primeiras teorias do pensamento socialista começaram a ser desenvolvidas. Alguns chamavam os primeiros pensadores socialistas de utópicos, por acreditar ser possível a concepção de uma sociedade onde as classes sociais estariam em harmonia. Claude de Saint-Simon acreditava que uma sociedade estaria dividida entre os ociosos e produtores. Para que o desequilíbrio social fosse superado,
todos os indivíduos deveriam contribuir com o trabalho. Certo. Charles Fourier. Posso botar aqui? Charles Fourier. A sociedade poderia organizar-se por meio de ministérios, que consistiam em unidades agroindustriais articuladas pelo trabalho coletivo e organização cooperativa. Walt Owen, o industrial, enxergava o comunismo como o fim máximo do trabalho. Owen reduziu a carga horária e incentivou a instrução de seus empregados. O modelo, porém, empreendido alcançou sucesso, porém suas críticas à propriedade privada e à religião o levaram ao descrédito. Comunista. Aliás, você vai falar de justiça social, não pode mais. Ou justiça social. E gostam de virar as costas, porque debate também não cabe, não existe. Então, gente, isso aqui, o socialismo utópico, foi a primeira manifestação de que havia um entendimento e uma disputa entre classes. Só que ainda era uma disputa, digamos assim, você buscava o equilíbrio de classe, que é uma coisa que a gente nunca vai ter. É uma coisa que é impossível na dinâmica do capitalismo, conforme a gente conhece e conforme foi explicado pelo Marx, que foi o filósofo que mais explicou o funcionamento do sistema. Porque tem que entender também, gente, que a questão do comunismo, do manifesto comunista, ele vem muito depois dos estudos de Marx sobre... primeiro que ele rompe com esse tipo de socialismo, que é aquele que é utópico no sentido de que deixa de ter a luta de classes. Ele mantém a questão da luta de classes como prerrogativa para a existência do sistema e o funcionamento dele. E esses caras, eles colocavam também no socialismo utópico muito que a organização prescindia de uma harmonia. Então, como não se entendia direito o funcionamento do sistema, se acreditava que poderia ter um equilíbrio de forças, que é o que eu acho que foi ele que falou, né? Claro, seria o ideal, né? Se cada um tivesse o mesmo peso de representação. Mas não tem, gente. Aqui foi dito pela Denise, até tem os sindicatos patronais. Até eles, que também são sindicatos, numa mesa de negociação, por exemplo, eles têm muito mais força. Né? Por quê? Porque está representando o capital, não importa. Eles usam o termo sindicato para uma questão até mais coloquial do que real. Então, o socialismo utópico, o nome até já diz, ele é utópico porque não havia o entendimento da complexidade do funcionamento do sistema. É por isso que ele foi considerado utópico. Só uma dúvida, você usou o som, porque socialismo, não seria o comunismo utópico, quando se fala socialismo utópico, também se refere ao comunismo, porque o socialismo é uma fase do comunismo, como o capitalismo é uma fase do liberalismo. Não seria o comunismo utópico? Não, porque o termo comunista, ou comunismo, conforme o manifesto, conforme a estrutura do termo histórico e etimológico da palavra, vem depois. Vem depois do socialismo. Não, é porque é como se fosse uma passagem. É como a gente vai entrar nessa outra. Então você tem esse socialismo utópico que era, digamos assim, o mais inatingível, o mais viajante, para usar os termos. Como você não tem mais utopia, você joga para a religião. Né? Você não tem mais aquela coisa do socialismo utópico. Então o socialismo cristão justamente, ele cresce porque o socialismo utópico não explicava as relações de contradição e de superexploração. Mas o cristão, ele rompe com os dois, com o utópico e com o cartista, e aí ele coloca de que esses desequilíbrios, eles estavam a cargo também de um poder transcendente. Né? Para mim, ele é mais utópico que o outro. Mas, enfim, por definição, né, o socialismo cristão é como se a autoridade verdadeira de todos os domínios da grande indústria, de todas as facetas da grande indústria, estavam, digamos assim, sendo validado pela religião, pelo cristianismo, digamos assim. Porque ainda a gente está falando ainda da supremacia do cristianismo estrito senso, tipo, desse período. Então, esse foi o socialismo cristão. Aí, quem vai romper com tudo que tentou se fazer do desequilíbrio de classe, porque, gente, no início da Revolução Industrial,
foi assim, uma efervescência de trabalho, uma efervescência de produção de bens e mercadorias, porque você tinha instalado, você sai de uma manufatura que tinha uma restrição de produzir mercadorias e você vai para a grande indústria. Então há uma efervescência econômica, há uma efervescência política, e os sindicatos ali, eles apesar desses movimentos, mas ele também era parte desse processo histórico, né? Tudo está em movimento. Mas os sindicatos ainda não tinha alguém que falasse, não, peraí, existe alguma coisa errada. Existe o valor trabalho, que é a teoria do valor, que alguns acham que está antigo, mas não está. Eu vendo a minha força de trabalho, eu faço um sapato que custa R$10, eles vendem o sapato por R$20 e eu recebo só pelos R$10. Cadê o meu valor trabalho, que eu agreguei naquilo ali? Então existiam muitas perguntas que só foram respondidas com a outra influência do sindicalismo, que aí não, vou pular isso aqui, que é o socialismo científico. Por que é o socialismo científico? Porque aí você teria realmente uma base de conhecimento sobre o funcionamento. Se você entende o funcionamento de uma determinada coisa, você consegue medir os resultados e as consequências, né? E aí você entra com Marx e Engels, que foram os dois, né, filósofos, cientistas políticos, né, que pegaram toda a economia neoclássica, pegaram todos os clássicos, inclusive Adam Smith, o Marshall, todos que falavam muito dessa questão do desenvolvimento econômico, e mostrou as contradições do sistema, ao ponto de dele mesmo engendrar a sua destruição. Quando você tiver muita produção e pouca gente para comprar. Imagina se você evolui tecnologicamente, produz, e você vai produzir para quem? O robô não come, máquina não come, não veste, né? A não ser que você tiver uma redução monumental da população, você avança para um momento em que o sistema ele não dá conta dessas contradições. Porque se ele tivesse menos contradições, tivesse o que a gente chama de, foi chamado na Europa, né, a tal de democracia, né, ou o desenvolvimentismo, a democracia socialista, você vai amenizando esses impactos. Mas em algum momento, segundo a teoria marxista, ele implode. Né? Morre de overdose. Ali a gente sabe que o berço foi na Europa, por causa da Revolução Industrial, e a gente tem um dado aqui de 1865, quer dizer, nós estávamos em pleno avanço, tinha algumas ideias abolicionistas, mas a gente estava em pleno auge da escravidão, né? Já tinha sido proibido os navios da igreja, mas ainda tinha muita escravidão. E em 1880 que são criadas as centrais sindicais. A nossa foi 100 anos depois. É muita coisa, né? É muito atraso. Né? Então, 100 anos depois foram criadas as nossas centrais. Na Europa você já tinha a CGT, né, que era a França, e a Trade Unions, que era na Inglaterra, que foram as centrais, tem inclusive, digamos assim, bases dessas centrais no sindicalismo, tanto francês como inglês. Né? E olha que eles estavam em guerra nesse período, a França com a Inglaterra. Mas eles tinham ideários muito importantes. E uma coisa que a gente não falou, que está lá atrelado ao capitalismo, sindicato e capitalismo não fazem da mesma maneira. O sindicato existe porque existe o capitalismo. Ok, está tudo certo aí, até aí, né? Só que existe uma coisa que também marcou muito a história, que marcou também a influência sobre o sindicalismo, que foi a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa ela aconteceu mais ou menos naquele período histórico, que também influenciou a questão de já analisar, inclusive nos teóricos mais importantes, que é o Marx e o Engels, sobre a questão da desigualdade, da concentração de riqueza, que é uma etapa posterior da acumulação capitalista. Né? Então, só para dizer que a gente já tinha sindicato, mesmo no meio do sindicato do século XVIII, no caso. E aqui, o que a gente fez no comparativo? Só uma diferença que a gente já viu que tem muita diferença. Mas isso aqui está sistematizado. Na Inglaterra, o que aconteceu? Talvez por seu país também menor, você tem o Império Britânico depois, mas por seu país menor, a indústria ela se sobrepõe à agricultura.
né? Como aconteceu com a gente, dos anos 50 até os anos 80. Na verdade, começou dos anos 30, né? Depois que a gente teve mais ou menos a sobreposição da indústria. Nós chegamos no final dos anos 80 com a indústria participando mais de quase 30% do PIB. Hoje ela representa 12%. Por quê? Porque outros segmentos, como a agricultura e serviços, passaram a ter mais peso na construção do PIB. Isso é uma coisa também que afeta muito o movimento sindical, que a gente vai falar depois. O tema de origem aqui. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, o que vocês lembram, mais ou menos, de organização sindical? Vocês têm alguma lembrança? Ou já leram alguma coisa? Eu quero saber mais ou menos o que vocês têm de acúmulo nessa questão do sindicalismo. Pergunta de novo? Hã? Pergunta de novo. O que vocês têm de acúmulo, assim, além da vivência do movimento sindical, da história dos sindicatos no Brasil? O que vocês conhecem? Alguém já leu? Alguém já estudou? Alguém sabe, né, como se formou o movimento sindical? Quando foi? Né? Vocês sabem só que foi... Eu já vi esse, tá? Então eu prefiro ficar de boa. Nada, você pode me ajudar. Ó, o primeiro contato que eu ouvi falar de sindicato foi na década de 80, já tem 51. Foi na década de 80, eu era adolescente nas comunidades eclesiais de base. Eles falavam muito, os padres sempre falavam, aí depois, mais à frente, eu comecei a participar da Pastoral da Juventude, meio popular, aí lá se falava demais, assim, as músicas que a gente cantava, sempre Falava tinha, falava, muitos trabalhadores É que eu participei de uma série, de uma comunidade eclesial de base, participei de algumas, mas era comunitário. E os temas eram tão transversais, assim, nunca era. Na Pastoral da Juventude Meio Popular era uma coisa assim constante, isso já final da década de 80 e início da década de 90. E as músicas, né, falavam, né, a política partidária é outra coisa, que não pode, falavam de muita coisa assim, né, de participação, né. E aí depois, no meu estágio do Senai, aí já tinha o pessoal do sindicato, que eu já tive aquele contato assim, né? Já tinha o pessoal do sindicato lá, do Sintracical, né? Que tem até hoje aqui na Grande Vitória. Sim. Aí foram esses contatos, né? E assim, aí na minha Mas você não sabe quem foi o primeiro sindicato? Não, na minha passagem pela siderurgia, tinha também o sindicato, mas a gente só participava quando era acordo salarial. Sim. Em 80, eu trabalhei numa grande empresa de distribuição de gás. Chamava-se Supergás Gás. Gás envasado. E o gerente, ele tinha uma visão, ele era gaúcho, ele tinha uma visão do que era sindicalismo, assim, muito distorcido. Ele me chamava de sapatão, né? Eu era garoto. Sapatão, você é simpático a esse negócio aí de sindicato. Falei, bem, eu acho interessante porque tem a voz do trabalhador. Sapatão, sai da minha sala, por favor, não volte mais aqui. Meu Deus. E eu fui sendo alijado do processo de crescimento da empresa e fui mandado embora. Então, assim, eu passei a me interessar mais, ler mais, para saber a respeito dos movimentos sindicais. Quando eu entrei na Petrobras, eu tive a mesma infelicidade. O gerente chegou para mim e falou assim, eu era segurança da empresa, com aquele ranço militar. Aí ele chegou e falou assim para mim, você é simpatizante de sindicato? De novo? Aí eu tenho cheiro de sindicato. Aí ele falou assim, cuidado o caminho que você vai seguir dentro da empresa. Assim, aquela loucura, sabe? Aquela doideira. E depois da gente aposentado, a gente estava sempre jogando baralho, eu falava assim para ele, vem cá, e agora, o que você acha do sindicato? E esquece, aquilo que eu falei para você, porque eu estava atrás da mesa. Quer dizer, as pessoas, na grande maioria, né, tem essa coisa do seu cargo, né? É inserção na sociedade, você tem e você traz isso consigo e você não tem como você se desvincular disso aí, né? Você fica carimbado. E sempre, assim, eu sempre tive uma sombra me perseguindo,
E quando eu mudei de função, que saí da segurança, eu fui trabalhar embarcado. Aí os caras bem assim, cuidado, porque esse cara era da segurança. Foi assim que você conheceu aquela coisa louca, sabe? As duas. Você não servia para segurança, você nem para operar. Nem para operar. Então foi assim, aquela sombra que me fez assim, voltar para isso. Ter interesse, porque na minha comunidade eu era líder comunitário. E lá em São Mateus nós tivemos um exemplo muito grande, muito interessante dessa vivência com a Pastoral da Terra e com o sindicalismo, né? E lá tem um movimento muito forte, movimento negro, de quilombola, aquela coisa toda. Eu passei a participar e ter mais entendimento de como essa coisa funcionava. Pois é, porque às vezes você conhece o termo, mas você não sabe exatamente o que é. Ele também é onde você está. Que representa e tal. Então, é importante que... Eu estou fazendo esse resgate aqui só para ter uma ideia de quando vocês ouviram falar do sindicato. Principalmente as pessoas que cresceram na geração dos anos 80, né? Que hoje está na faixa de 50, 55 anos, por aí, né? Aí fala o Wallace, depois fala ele. Não, então, o que eu tenho, o meu primeiro contato com o sindicato, eu levantei também. Não, ele levantou primeiro, depois eu te... Não, se ele puder falar, ele pode falar. Ele foi o fundador do sindicalismo. Então, o que acontece? O primeiro contato que eu tive de fato foi com meu pai. Meu pai odiava o sindicato e eu odeio até hoje. Só que quanto mais meu pai odiava o sindicato, mais eu fiquei curioso para entender por que ele odiava o sindicato. Sempre foi uma pessoa adorada. Então, esse foi o primeiro contato. O segundo contato que eu tive, assim, mais foi com um professor de história. É interessante que ele trabalhava com livros. Aí que eu queria chegar. Eu queria saber quem viu isso na história. Mas foi diferente. Foi diferente. Porque esse professor, ele usava um livro que era difícil de achar, que era um livro de cartas. Cartas da época. É um livro de história do Brasil e ele trabalhava com cartas da época. Segundo grau, né? Segundo grau. E era só carta. Não tinha... Era carta. E baseado nas cartas, ele fazia o debate dialético. Foi interessante, foi diferente. Foi diferente. Legal, né? Eu ouvi falar. Foi diferente. Aí ele fala do eurocentrismo, ele chega a citar do eurocentrismo, dessa ideia distorcida de que o sindicato do Brasil começa com os imigrantes. Ele já fala, não é, ele já faz esse questionamento das cartas. Muita gente falava, está aí o movimento e os escravos, só que a gente hoje fala escravizado, né? Na época era escravo, os escravos, eles não faziam muitas classes, ele colocava isso na nossa cabeça. Entende? Nossa, interessante. Mas foi raro, Porque depois, no outro ano, muda o professor e aí a gente entra... Era escola pública? Hã? Era escola pública? Não, escola particular. Foi escola particular. Talvez é porque ele está um pouco mais recente, talvez ele é mais novo, pessoas mais ventiladas, assim, outra forma da história. Mas a historiografia, eu nunca ouvi falar de sindicato. Esse livro é sensacional. Nem no ensino fundamental não é mesmo, mas no ensino médio eu só fui conhecer na faculdade de economia. Ainda assim, era meio tangente, assim, não era o centro, né? Aí quando eu fiz o mestrado, que aí sim, não, claro que no Jazz a gente começou a estudar muito sobre o movimento sindical, a gente fez ciência do trabalho e tudo. Mas é no mestrado que eu aprofundei uma série de... para você ver, né? Nesse livro tinha uma carta de Adam Smith e tinha uma carta que acho que era do Ivan Locke. Ivan Locke, não, alguém que era da... John Locke. Que fazia a contradição. Ele trabalhou as duas cartas. Porque o John Locke é o apólogo dos direitos individuais, assim, como se os direitos individuais se sobrepusessem aos direitos coletivos. Na verdade, gente, quando a gente vai olhar a história do sindicato, a gente sempre tem que diferenciar o indivíduo de uma classe. Por que a gente tem que fazer isso aí? Porque se o cara chegar para você na base, que vocês já devem ter essa experiência, o que interessa agora é o PLL, o que interessa agora é o reajuste, né? Isso aí é muito a partir de uma leitura individual. Então, isso é um problema que os sindicatos, no geral, têm sofrido assim, enormemente. Porque essas posições individuais, às vezes, se sobrepõem
há posições de classe. Vocês têm que pensar, o sindicato ele tem que pensar que ele representa uma classe, ele é um ator social que representa uma classe. E para isso ele tem que ter duas prerrogativas: legitimidade e representatividade. Legitimidade está tudo certo da institucionalidade dele, registro, parará, e representatividade é o mais importante, que é você é reconhecido como tal. Isso aí. Não adianta estar no papel e não ser reconhecido. Aquela coisa, como é que é? Casado com fé? Como é que é? Juntado com fé, casado mas do ponto de vista da institucionalidade, não é. Então é mesmo. Exato. Então você tem que pensar que indivíduo no processo histórico ele tem um peso. Ele dentro de uma organização ele tem um outro peso, ele é um ator social. Por exemplo, aqui, o Wallace, por exemplo. Aqui dentro, você pode até ser sujeito social, mas se você vai em qualquer lugar falar em nome do Sindipetro, você deixa de ser um sujeito social para ser um ator social. Por quê? Porque o ator social tem uma base de representação. Ele não está ali sozinho, ele é apenas um representante daquela lei. Então, ele tem uma base de representação, foi eleito para aquilo, tem legitimidade. Agora, vocês sabem que tem sindicato, tem legitimidade e não tem representatividade. Então, são os famosos sindicatos cartoriais, aqueles de gaveta. Vem lá, faz isso, aí faz aquelas movimentos, até fecha acordo e tudo, mas se você chegar no local de trabalho daquele sindicato e falar, você conhece? Não. Então, representatividade é quando o trabalhador ele reconhece aquele sindicato como seu representante, mesmo que ele não seja sindicalizado, porque aí começam as contradições, entendeu? E já tem sindicato que tem representatividade, mas não está legal ainda, sabia disso? Eu trabalhei uma vez num curso de formação, num sindicato. Eu não peguei no início, eu esqueci seu nome. Sandra, tá. Sandra Dolce. Olha só, não sei se você vai falar sobre a questão de alguma coisa relativa ao trabalho de base. Você já falou um pouquinho, mas você vai entrar nisso. Pois é, essa foi sobre história, né, do sindicalismo. Eu participei de um movimento chamado Juventude Católica, né? Da minha juventude, né? Lógico, agora não. Né? Que eu estudando a história desse movimento, eu percebi que ele teve uma grande influência na formação de oposições sindicais, até a formação de sindicatos no Brasil todo. Uma influência muito grande. Porque era um movimento muito forte, né? Que até a pastoral da juventude mostrava muito da jovem. Ouvi falar muito. Você sentia um pouco de ciúme, né? Na minha época, o pessoal não gostava muito de mim, não, né? Eu comecei até o final. Pessoal de quê? Da Jó? Juventude Operária Católica, Jó. Sim. A Jó. Nossa, conheci. A minha era Jó. É porque fazia uma coligação com as questões sociais do trabalho. A Jó foi a primeira, a fazer esse tipo de conexão. Exatamente, que era no início dela, ela era muito vanguarda, e a partir dos anos 60, ela mudou, radicalmente passou a ter consciência de classe. No dia todo, aconteceu uma coisa que mudaram. Aí começou a trabalhar a questão do sindicalismo e o movimento popular e formou muitas principais posições sindicais no Brasil que existiu. Foi a partir desse nosso movimento, tem muito orgulho de falar isso aí, e foi muito forte, e nós tínhamos um trabalho muito bom também. Por que isso? Por que ele conseguiu isso? Porque fazia essencialmente o trabalho de base, formação de consciência do povo. E por que se fazia no espaço da igreja, né? Porque a igreja, gente, era um espaço de congregamento, de pessoas, de união, né? Tanto que hoje, gente, o papel das igrejas neopentecostais, elas são muito disso, né? De acolhimento, de quase que os psicólogos, enfim, aí a gente vai ser outro curso. Assistência social, né? Assistência social, coisa que a católica tinha, mas ela desenvolveu mais em função do crescimento das neopentecostais. Embora elas têm várias distorções, né? Não foi à toa, isso foi o volume 2000, lá de 1980 eu já ouvi falar, investiu até para mudar a igreja católica como é que era e voltar a ser aquela coisa, né, longe do povo. Eu me lembro que tinha uma Jó
projeto de urbanização que até aqui você não tinha. Até 30 você não tinha uma urbanização tão grande. Tanto que, depois a gente vai ver, o que aconteceu? Você mudou o perfil da população, completamente. Né? Então, vamos lá. Primeiro você entra na industrialização, aí você tem o golpe de Vargas, né? Por que surge Vargas? Não sei se vocês vão lembrar, mas nos anos 20 a gente teve uma revolução chamada tenentista, que era uma revolução das oligarquias contra, digamos assim, eram representantes das massas que não era totalmente formalizada nos sindicatos, mas que representavam os interesses da maioria. Então, ali, com a presença de alguns comunistas mesmo, que eram de partidos que eram clandestinos, houve essa Revolução de 20. Essa Revolução de 20 é pouco citada na história do Brasil, mas ela tem uma característica muito grande, porque ela viu que estava se formando a industrialização, o capitalismo estava começando a se consolidar, mas não tinha, digamos assim, as relações de poder equilibradas, que se pretendia, não ia se conseguir, mas se pretendia. Então você tinha aí a luta das oligarquias contra, foi a primeira vez em que campos de esquerda e de direita, como a gente conhece, se uniram em torno da Revolução de 20 contra as oligarquias, que eram, na verdade, os mandatários do poder no Brasil. Então, nessa Revolução de 20, você teve depois alguns que entraram no governo, né, como representação institucional, e começaram a ter influências também por conta a Guerra Fria, que já começou em 45, ela teve uma influência, mas a posteriori, mas a gente já tinha aqui dentro. O que você queria? Que projeto de sociedade estava em disputa em 1920? Foi como praticamente em 2022, gente, nesse período aí de 2014 para frente. É uma disputa de que sociedade você quer. Era mais ou menos análogo àquela experiência. Só que os governantes que vieram após 20, eles não escaparam do capitalismo que estava se consolidando. Então, as relações de trabalho, que continuavam sendo relações de produção e de exploração, eles entendiam que aqueles que entraram, eles não iam permitir que a industrialização ganhasse força. Porque a industrialização e a grande indústria, para ganhar força, ela precisa de ter uma relação de exploração maior do que ela já tem. Ela precisa de uma acumulação capitalista. E a acumulação capitalista nos anos 20, se você tem um grupo que é mais ideologicamente comunista, não vai permitir que haja essa acumulação. Aí foi o golpe de Vargas. Então, o que é Vargas? O Vargas é a representação, né? Tem um historiador que ele fala que ele é uma fina representação do pensamento da sociedade burguesa que precisava de garantias para seu estabelecimento. Então, Vargas, na verdade, foi isso. O Vargas permitiu um marco institucional com várias regras para você trilhar o caminho da industrialização, que precisava de ter, em primeiro lugar, sindicatos calminhos. Senão, como é que você gerava a grande indústria, a grande industrialização, com o sindicalismo que vigorou até os anos 30? No enfrentamento dos imigrantes, dos escravos que saíram da mão de obra escrava e foram para a mão de obra salariada. Você ia fazer com aquilo ali? Operações. Aí ia ser a conciliação. Mas eles queriam o quê? Eles queriam sindicatos num formato tal em que eles tivessem atendido algumas bandeiras, que veio da greve de 2017, tá? Só para entender que Vargas, ele deu uma mão e tirou com a outra. Ele fez uma diplomacia, digamos assim, que atendeu ambas as classes. Não foi à toa que ele teve esse nome todo na história do Brasil. Ele entregou os direitos que as organizações operárias lutaram por 17, na greve de 17, como a nova greve, né, que a gente teve na história recente. Depois veio outro, 51, 78, vários. Mas eu estou falando, essa ela foi definitiva para definir as bandeiras principais das condições de trabalho. Então, deu essa
essas questões, ela falou, nós vamos atrelar os sindicatos, mas nós vamos dar todos os direitos dos trabalhadores. Vocês vão ter direito a férias, vocês vão ter direito a DSPC, não. A licença, se tiver de saúde, vocês vão ter direito a um salário mínimo sobre abaixo do qual não existe relação de trabalho, e vocês vão ter essa institucionalidade sendo financiada pelo Estado. Então, o Vargas fez toda essa estrutura digamos assim, concedendo esses direitos que, na verdade, foi uma concessão pelo varguismo, mas já era um pleito, e muitos dos sindicalistas de então achavam que era uma conquista. Vargas foi uma conquista. Eu ouvia meu pai falando que o presidente Getúlio Vargas foi o melhor para a classe trabalhadora, porque ele fez isso. Mas, por outro lado, ele atrelou o sindicato. O sindicato não poderia atrapalhar ou contaminar a consolidação da grande indústria no Brasil. Porque se você não neutralizasse os sindicatos, você não tinha o acúmulo capitalista que é necessário para você reproduzir o sistema, além do consumo, além da demanda, enfim. Mas o Vargas foi realmente a fina flor do processo de industrialização no Brasil. Você vai disponibilizar esse material? Claro. A gente vai, como está dando solicitação, que a gente vai imprimir e vai passar depois que ela tem, tá bom? Sim, é interessante. Só não olhar os errinhos que tem. Olha, corrigir ainda não. A outra coisa que você, antes disso aí que você falou, é que o trabalhador tinha estabilidade de emprego. Né? E como é que era antes do trabalhador, o direito dele? Você tem essa... Antes da CLT? Antes de Vargas, dar esse direito do Estado. Não, a estabilidade... Você falou da greve de 1917, né? Não, a estabilidade veio com o primeiro período de Vargas. Depois, em 45, ela foi retirada e foi criado o FGTS. Vai ver. Foi falar de Vargas, vai dar um problema. Eu tenho o mesmo pensamento seu, eu também concordo com isso. É só você falar, sabe como? Alguém falar, você fala bem assim, o Vargas possibilitou o aprofundamento do capitalismo no Brasil. Pronto, acabou. Quero ver o cara falar o quê? Mas o que eu sei é que Vargas foi roupa, gente. Porque o que ele deu foi pior do que tinha antes. Ele deu como tirou com as duas. Não foi. Para a perspectiva individual do trabalhador, não foi. Ele teve várias conquistas. Tanto que hoje a CLT era que fosse disputada pelos trabalhadores formais. Isso é herança de Vargas. Só que individual foi bom. Sim, exatamente. A luta coletiva é que não transformou isso aí para você melhorar. A luta coletiva. É demais, né? Porque ele fez, aí o que a gente vê aqui, o que ele faz? Primeiro ele projeta e estabelece toda a institucionalidade para a grande indústria, para o processo de industrialização. Sem isso a gente não teria grande indústria. Isso muda um pouquinho nos anos 50, no JK, que aí já tem um plano de desenvolvimento, já é, mas aí ele é ceifado rapidamente com o golpe de 64. Estou falando assim, rapidamente. Né? Então você tem no Vargas essa preparação do terreno para você ter a grande indústria. Só que ele tira a principal característica que o movimento sindical deveria ter, que é a autonomia do anterior, e ao mesmo tempo você tem uma cortada de asa, digamos assim, nos movimentos sindicais e populares, tá, gente? Não pode esquecer que tinha um movimento popular também, né? Então essa era que a gente chama de era Vargas, porque foram dois períodos, porque em 45 ele volta novamente, só que aí logo em seguida há um boicote geral pela questão do Vargas, que foi novamente as elites queriam tirar ele do poder porque achavam que tinham dado direitos, né? Olha bem a contradição histórica. E aí você tem a morte de Vargas, né, e a entrada de um governo, digamos assim, tentando ser mais nacionalista, né, e tentando promover ainda mais a industrialização. Que aí nós entramos numa outra fase do movimento sindical. Só que antes da gente entrar, o que a gente tem que ressaltar?
Você tinha primeiro o grande latifúndio, né? Você tinha a vinda dos imigrantes e você tinha mais o uso da terra, não só por questões extrativas, minerais, riquezas em geral, mas também para alimentação, né? Nesse período, o Brasil ele foi praticamente independente e exportador de vários grãos. Isso já é um destaque, né, nessa época ainda. Mas a participação da população, ela mais que triplicou da classe operária. Você tinha muitos trabalhadores da agricultura que passaram a ser operários da indústria que estava se consolidando, a grande indústria estava se consolidando. Para vocês terem uma ideia, o crescimento foi da ordem de 500%. E aí, vocês podem pensar, de onde vieram esses trabalhadores? Né? Será que foram mais imigrantes? Não foi isso que determinou. O que determinou foi o chamado êxodo rural. As pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Principalmente porque quem teve digamos assim, o privilégio da posse da terra, da compra da terra, não veio através da reforma agrária. Veio através da compra de quem já vinha com dinheiro de fora ou quem já detinha os herdeiros dos famosos latifúndios, dos coronéis, das grandes fazendas de cana, das fazendas de café, que foram herdando e mantendo os latifúndios. Né? Então, nunca a gente deve esquecer que a CLT ela tem um enigma, conforme o professor Ricardo Antunes ele chama, que é o enigma do você entrega, mas você cobra. Você entrega, mas não dá autonomia. Né? Então, essa é a marca desse período. Acho que a gente falou, mas acabamos falando mais um pouquinho. Em 45, quando começam as próprias organizações de trabalhadores começam a perceber que há uma insatisfação em relação à CLT. Por quê? Assim como algumas pessoas falam que o seletista é privilegiado, né? O que a gente fez com que começasse o processo de desatrelamento do movimento sindical? As unidades operárias, embora elas tivessem tido conquistas em troca da sua autonomia, na verdade, você teve uma ruptura, porque aí você tem a criação do Partido Comunista, que não é o Partido Comunista do Brasil, que era um partido clandestino, vocês devem lembrar de Prestes, que foi um grande nome nesse período, e que remontava ainda da Revolução de 20. Então, esses partidos começaram a se estruturar, esses partidos, digamos assim, de mais extrema esquerda, né? E eles passaram a romper com esse sindicalismo. E aí, esse rompimento desse sindicalismo atrelado foi provavelmente um ensaio, digamos assim, do que viria nas décadas seguintes, né? Principalmente nos anos 80. Mas por que não veio em 60? Viria, porque eu não sei se vocês sabem, né? Todas as reformas de base pretendidas pelos governos que entraram, que era o Jânio, depois o JK, estava dentro do projeto de nação estabelecido pelo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, PND 1 e PND 2. Então, ali eles também falavam das organizações institucionalizadas e livres. Né? Mas por quê? Por força de um governo mais, digamos assim, progressista? Sim, o JK com um grande nome na história do Brasil. Né? Foi o JK que construiu Brasília numa experiência de entrar para o interior do Brasil, que o Brasil era praticamente litorâneo, tudo se concentrava no litoral, e o JK ele teve essa digamos assim, essa iniciativa de tentar levar esse dinamismo econômico para o Oeste, e ele pensou num país como nação, que tem um escrito dele que ele fala isso, que nós até agora não tivemos uma nação, nós temos um país, mas não temos uma nação. Isso foi um dos discursos do JK. Mas ainda assim, naquela mesma época, como você tinha a CLT, mas eles achavam que aquilo não era suficiente para garantir distribuição de riqueza, você tinha mobilidade, mas não tinha distribuição de riqueza, os partidos nascentes comunistas, eles romperam com o sindicalismo atrelado. E aí o sindicalismo atrelado, que era aquele, digamos assim, legitimado por um governo que estava querendo sedimentar a industrialização, esses sindicalistas começaram a pensar, não é à toa
que eles estão rompendo com a gente, né? Esse negócio de ser atrelado ao poder não dá certo. Deve ter alguma pauta estruturante aí que está correndo, fugindo das nossas mãos. Você cria ali um início, só que no momento em que você tem essa ruptura institucional, que você pretendia fazer as reformas de base, uma delas, reforma agrária, reforma da Previdência Social, reforma social e da Previdência. Essas reformas de base, no momento em que elas, através do Partido Comunista, inclusive, e outros partidos, que você não tinha muitas configurações partidárias, quando eles pensaram em dar esse salto, digamos assim, para você ter uma nação mais digna, digamos assim, que a gente sabia do histórico que a gente tinha, aí vem o golpe de 64. Então, sempre a gente tem essas rupturas em favor de uma elite dominante. Só uma grande contradição. Entendeu? Porque eu sou carioca, então a gente tem que trabalhar essa contradição. Pra gente que é carioca, a saída do estado da Guanabara para Brasília tem a ver com o esfriamento, a tentativa de esfriamento das grandes mobilizações que ocorriam no Rio de Janeiro. Você traz esse elemento de que ele vai para Brasília, porque ele quer ir para o interior, JK. Ele queria levar o dinamismo para o exterior. Mas pra gente que é carioca, não. Tá? Pra gente, isso é ensinado lá, não sei se é ensinado aqui na minha instituição, mas nas nossas escolas, a gente aprende que a saída, o fim do estado da Guanabara é um momento onde havia muita pressão, muita intensidade de pressão no governo, então eles tiram de lá para esvaziar essas lutas que eram bem intensas ali na região do Rio de Janeiro. Tá? Só para entrar essa contradição. Mas aí em São Paulo? São Paulo que você teve os grandes movimentos grevistas, eu acho que essa não é a razão principal. Sim, mas São Paulo fica muito mais fácil, São Paulo ali descer do que para Brasília. Então a gente tem esse... Eu entendo você, mas eu só estou falando aquilo que a gente aprende lá. Tá. Você aprendeu onde? Porque se você leu Antônio, se você lê Celso Furtado, todos eles vão citar a primordial objetivo do governo JK era interiorizar o país. Essa era a primeira motivação. Agora, você pode também colocar que uma desmobilização da luta de classes, digamos assim, do enfrentamento, pode ter sido, mas era adjacente. Não, só estou explicando que é assim que a gente sim, lá, tá? Mas lá nas escolas, sim, é isso. Até a questão do espalhamento que Vargas quis fazer, né? Distribuindo tudo pelo Brasil. Então, assim, pode ser uma coisa de vaidade carioca, uma coisa do tipo. Tá mais ligado a isso. Mas a gente tem a teoria também da questão da segurança, né? Você tira os líderes do país, do litoral, leva mais como... Mas você sabe que é bom você colocar isso? Porque quando eu vou em outro seminário, eu vou falar, inclusive, teve um carioca. Mas eu posso colocar para mim não foi esse. O maior do Brasil foi tirar da capital de Salvador. Que antes era lá. Para mim é o pior eu fiz. Então, para mim, não é ir para o Rio de Janeiro. Sim. Só para explicar. Não é que mas você tira tudo do oligarquia. É ter tirado. Porque se a gente tivesse. A intenção era minha, sabe? Porque se a gente coloca. Porque hoje a gente teria um Nordeste totalmente diferente. Com certeza. Então, isso é algo para ser discutido. Mas o país, pelo tamanho, o que aconteceu? Inclusive o Celso Furtado fala disso. O problema é que todo o dinamismo ficou concentrado nas regiões litorâneas e nas regiões onde a imigração europeia e japonesa, ou japonesa, se concentrava. Tanto que o centro dinâmico do Brasil até, quer dizer, eu posso dizer que foi até os anos 90, foi sul e sudeste. Hoje, se você olhar pelo crescimento do PIB dos estados, o centro-oeste tem a maior variação do PIB. Então, quer dizer, é uma coisa que puxou a outra. O objetivo principal era isso. Mas tem os objetivos que são adjacentes, que eu gosto de aprender esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, isso aí pode ser também uma motivação. Você queria retirar, digamos, o eixo das manifestações, da luta, para dissipar um pouco isso. Mas pelo discurso que você lê de JK, ele tinha um pensamento muito contemporâneo, muito moderno.
né? Ele foi um dos poucos presidentes no Brasil que começou a falar de nação, porque país é diferente de nação, né? Nação é quando você coloca a maioria da sua população dentro de um projeto de crescimento e desenvolvimento, né? Que só vai aparecer isso em 80. Olha bem. 30 anos para mim só aparece de 4 em 4 anos, e não é nas eleições, é na Copa do Mundo. E depois a gente só tem sentido de nação em Copa do Mundo, tá? Exatamente. Não mais. Engraçado. Isso aí é muito bom você ver os sociólogos mais digamos assim, que agora eles estão mais na atualidade, né? O Gessé, por exemplo, ele fala muito disso, né? Se é nação, só na Copa do Mundo, ele usa, né? Que a gente tem um complexo de vira-lata, digamos assim, né? Que era um termo usado pelo Caio Prado, pelo Gilberto Freire, porque a gente sempre desvalorizou a gente enquanto nação. Mas será que isso não é um sentimento que vem à toa? Isso é um sentimento que vem por você nunca se sentir pertencente a esse crescimento. Mas são 1 ou 2 em São Paulo, por exemplo, no Rio. O do Rio, inclusive, estava ligado ao FRJ, se não me engano. Que discute, porque a UFRJ ela tem uma dimensão muito de movimento popular, né? A parte do trabalho é muito grande. Na UFRJ e na Unicamp. E a UNB também. A UF não? A UF não? Não, a UFRJ. Inclusive, um dos grandes casos que eu leio muito, as palestras dele, são do núcleo de economia da UFRJ. Não, a UFRJ eu sei, mas... É porque a Universidade Federal Fluminense é outra, né? Ela é bem marxista, a Federal Fluminense. Mas no campo do trabalho, a UFRJ, pelo menos eu tenho minhas referências mais na UFRJ. E na Unicamp, que é o Dari, que é o próprio Beluso. O Beluso e o Porsche, né? Não, é interessante porque... Eu ontem, por exemplo, é excelente, falando sobre a taxa de sindicalização baixa, como que ele faz essa crítica. O legal desse quadro mais recente que você passa é o desafio que a gente tem de lidar com toda essa questão, né? Como, entre aspas, modernizar o sindicato, para acompanhar isso aí e não ficar sempre correndo atrás. Que foi sempre praticamente o nosso papel, né? Só podia Só como curiosidade, você fala do FRJ, eu concordo contigo, eu sou formado no FRJ. E mesmo na... Eu morei perto mesmo na área de química, mesmo na área de química, eu sou químico industrial. Mesmo na área de química a gente tinha... Aquele gráfico que a gente fez lá do PIB, sei lá, porque é uma coisa que já está instalada. É muito difícil você desconstruir, digamos assim, essas pautas como pautas da sociedade. Porque não é só trabalhadores faz parte da sociedade. Mas todos os outros mesmo, sejam trabalhadores, mulheres, sei lá, mulheres que não trabalham, sejam crianças, é toda uma sociedade que demanda esse tipo de cuidado. E aí, essa questão da agenda desempenhada eu já falei, como é importante, que a gente está falando do movimento sindical, que tem uma tendência, cuidado com o que eu vou falar, não espalha, mas a tendência que de vez em quando eu uso. Deixa eu ver se eu acho. Quando eu procurei... Trabalhando? Trabalhando, escritor? Eu acho. Naquela época foi jogado alguma coisa também na mídia. Quem não estava participando de alguma coisa, por exemplo, a questão era a Copa do Mundo. Gente, é aquele cara, ele é famoso. Sabe, a questão de justiça social que eu estava pensando, eu achei que tinha um exagero naquilo. Então, sim, foi muito pobre, fudido, tá vendo TV, e o pessoal lá na Copa do Mundo gastando 300, 400, 500 reais, dinheiro que você não consegue gastar para ir numa Copa do Mundo, e eles têm razão, eles estão certos. Estão certo o quê, cara? Ali é classe média alta. Mas eu acho que é essa ilusão da possibilidade de mobilidade social mesmo. A gente tem muitas vezes uma tendência de achar que a gente está mais perto de ascender do que de descendência, porque a gente está muito mais perto de descender, né? Se você tiver qualquer coisa que impacte sua capacidade laboral, você Mas veio muito também na época, que o seguinte, podia estar fazendo hospital, cara, isso aí foi terrível. Se eu achar que mandar para você, ele é um escritor e aí a gente fica caindo nesse debate.
a ideia de que esse dinheiro poderia estar sendo, poderia estar... Cara, o que ninguém perguntou, o quanto que de dinheiro ia entrar na Copa do Mundo no Brasil. Isso ninguém perguntou. É aí que fica a minha indignação, porque isso é aqui mesmo. Todo ano tem congresso. Perdão. Finalize novamente, ela me colocar. Então, obrigado a todos e todas pela presença e que a gente possa tornar... Assim, é uma promessa minha, tá? A gente sempre vai ter curso de formação e eu sempre vou convidar os aposentados para participarem desse curso, tá? E a gente vai começar aos poucos também a abrir para a categoria, porque aqui não tem espaço para colocar as importâncias. A base é interessante. Tá? Então, obrigado mais uma vez a presença de todos vocês. E outra coisa também, sempre que vocês tiverem alguma ideia de curso, tragam para mim, tragam para a Amanda, a gente é da parte de formação política. E aí a gente pode construir esse curso para... Uma pergunta. Você vai disponibilizar esse no nosso papel? Vou disponibilizar, vou pedir para o Charles fazer uma apostilinha, porque tem gente que não está habituado ainda a celular noturno. Eu gosto de ler, de escrever. Então a gente vai ter a apostila, vou pedir para o Charles fazer a apostila e vou distribuir para vocês. Vou deixar aqui, vocês vêm aqui perto quando vocês puderem pegar. Beleza. Tá bom? E é isso, gente.